Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai estar tratando aí sobre o ISS Porto Velho, que já teve aí o seu edital publicado. Eu vou fazer uma análise desse edital, tá? E trazer aqui alguns apontamentos sobre esse concurso aí, alguma estratégia que você possa ter aí com relação a essa prova desse concurso que paga muito bem, né? É um concurso que normalmente fica aí um pouco fora do radar, não está nos grandes centros aí do país, né? Então é uma chance aí para você dentro de tantos concursos da área fiscal que tem saído aí esse ano. Mas antes disso, né, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, é muito importante isso para mim, para eu continuar trazendo aí novidades e fazendo essas análises para vocês, tá bom? E aí, já vou começar aqui trazendo na telinha o início aí que eu sempre trago, tá? Se você quiser conversar comigo sobre esse concurso, basta você apontar aqui a câmera do celular para esse QR Code, tá? Que aí você pode agendar uma conversa comigo para a gente fazer aí um planejamento para esse concurso que a gente tem aqui dentro da LS, tá bom? Me adiciona também lá, ó, no Instagram, tá? É @mateus com th mota com 2ts.concursos e aqui no YouTube também, ó, que eu já te pedi aí para se inscrever para você assistir mais vídeos aí sobre a área fiscal, tá? Hoje a gente vai estar tratando aí sobre esse edital do ISS Porto Velho e eu vou estar trazendo alguns apontamentos aqui que eu fiquei até um pouco assim decepcionado com esse tipo de edital, tá? Que veio ali com algumas coisas nada a ver para a área fiscal, mas enfim, a gente tem que tentar, né, aquilo que está posto na mesa, tá? Se a gente quer realmente realizar nossos sonhos, mas é uma pena que às vezes desvirtua um pouco do que é o esperado aí para uma pessoa que vai ser auditor fiscal e estudar algumas coisas que são um pouco nada a ver, tá? É só uma opinião também, né? E tá valendo porque aí o choro é livre, né? Vamos lá. Trazendo aqui as informações iniciais, né, desse pós-edital, a banca, o Sebrasp, que aí é uma banca muito boa, foi escolhida ali, né, de múltipla escolha, não foi aquela do estilo certo ou errado, então vai ser múltipla escolha, já é um ponto positivo para esse tipo de concurso. O cargo que a gente está falando é o de auditor fiscal, existe outro que é o assistente, mas a gente vai estar tratando nessa live aqui sobre o do auditor fiscal, que vão constar ali no edital 10 vagas mais 10 de cadastro de reserva e Zé Fini, tá? A taxa do concurso vai ser de R$ 140, e aí as datas importantes. Do dia 5 de maio ao dia 25 de maio, você tem ali as inscrições, certo? Dia 19/7 está marcada ali a prova objetiva e também vai ter uma prova discursiva, sendo que a P1 e a discursiva vai ser no turno da manhã e a P2 vai ser no turno da tarde, beleza? A remuneração ali tá de 18.400, só que a gente sabe que essa remuneração aí, meu amigo, deve passar de mais de R$ 20.000 e eu chutaria até 30, tá? Então assim, é uma remuneração muito top, né? Um concurso muito bom. Então aí, você que está querendo mudar de vida aí, é um concurso que eu não diria nem mais concurso escada, talvez um concurso fim mesmo. E para você que quer fazer esse concurso, você tem que ter formação lá em nível superior, em ADM, né, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis ou contador, né, ciência da computação, ciências econômicas ou economia, né, direito, engenharia de computação ou sistema de informação. Basicamente, o que ele está botando aqui é o famoso CAD, né, que é o contador, administrador, direito ou economista, mais engenharia, mais a galera de TI. Então, se você tem alguma dessas formações, você vai poder fazer esse concurso aí, ser nomeado e tomar posse, beleza? Indo mais adiante, tá? O edital lá, né, ele consta, né, escrito esses dados mesmo, né, que é para auditor fiscal da Receita Municipal. Aqui o pré-requisito de escolaridade que eu acabei de citar e fiz uma breve apresentação ali para simplificar, tá? A remuneração de vencimento base inicial, tá? As 10 vagas, 10 de cadastro de reserva, totalizando aí um total de 20 vagas mais CR, tá? Indo mais adiante, a gente tem aqui o quadrinho de disciplinas de conhecimentos gerais que você vai ter. Nessas questões aqui vão ser 50 questões, tá, de conhecimentos básicos. Você vai ter ali 4 horas e meia para responder tanto as 50 questões
como também, ó, a prova discursiva. Então a prova discursiva vai estar embutida aqui no turno da manhã e você vai estar fazendo os conhecimentos básicos tudo junto. As disciplinas que você vai fazer, que são do tipo múltipla escolha, são português, matemática e raciocínio lógico, a estatística veio separada, tá? Legislação específica, legislação tributária aplicada ali a cada parte do ICMS, né, do estado de Rondônia, e a legislação tributária do município de Porto Velho. Beleza. Eu trouxe aqui agora, pessoal, um quadrinho fazendo uma disposição das 50 questões que vão vir ali de conhecimentos gerais. Eu acredito que fica justo você colocar 10 questões para português, 10 ali para matemática e raciocínio lógico, fazendo 5 e 5, e aí bota 5 aqui de estatística. Para legislação específica, eu colocaria também 5 questões, e para a parte de legislação tributária aqui do município, ó, que ele colocou nos conhecimentos básicos, eu colocaria 10 e 10. Isso daqui é algo sugerido por mim, viu? Não tá assim no edital não. No edital tá só o 50 lá para você fazer de todas as disciplinas. Então eu sugeriria você ali colocar uma disposição mais ou menos nesse sentido aí para essa prova, beleza? Indo mais adiante, eu trago aqui agora os conhecimentos específicos, que vai ser no turno da tarde, vai ter duração de 4 horas, vai estar sozinho, né? Não tem discursiva de tarde. E aí, meu amigo, veio esse catatal de disciplina aqui para tu estudar, tá? Constitucional, administrativo, tributário, processual tributário, civil, penal empresarial e também direito processual civil, que não é uma disciplina que cai normalmente na área fiscal. Tem contabilidade geral e custos, auditoria, que não tem cara de auditoria aqui na ementa, a gente vai chegar lá para explicar isso. Auditoria governamental, que nada a ver também você cobrar isso aqui na área fiscal, tá? E tem a parte de TI, que aí sim é uma disciplina que normalmente está nos conteúdos aí da área fiscal. E aí, pegando essas disciplinas tudo, eu joguei dentro de um liquidificador e cheguei, meu amigo, na incrível marca, né, dessas questões aqui para poder distribuir legal, tá? A gente está falando de 60 questões, coloquei aqui 10 para direito tributário e todas as outras eu coloquei 5 questões. Sendo que esse trio aqui, né, civil, empresarial e processual civil, eu botei 5 questões, achei muito pouco, mas não tinha onde mais você tirar questões para colocar ali dentro. Se eles ainda tivessem colocado penal junto com esse trio, faria mais sentido, e aí seriam 10 questões, que inclusive é o que você está vendo aí na telinha. Se somar esse trio com o penal, daria justamente as 10, certo? Geral e custos aqui, cada uma com 5 também, ficou até desproporcional, mas se você der uma olhada na ementa de contabilidade geral, ela é uma ementa que está relativamente curta, né, se comparado com a área fiscal como um todo. Então acredito que deve ficar nesses 5 aí. Estou tentando justificar aí o que eu coloquei de distribuição, sendo que ficou extremamente desproporcional isso aqui, ó. Constitucional e administrativo, simplesmente veio tudo e mais um pouco que poderia ser cobrado em um concurso da área fiscal. Eu diria até que, tipo assim, é uma das ementas maiores que eu já vi aí dos últimos concursos da área fiscal, levando em consideração até os concursos de estado, tá? Então, realmente veio muito pesado aí essas disciplinas dos conhecimentos específicos dessa prova de Porto Velho, tá? E aí vem a parte agora que eu vou fazer uma análise dessas disciplinas, olhando para as ementas, tá? Mas antes disso, quero te mostrar que eu não falei da parte da discursiva, mas para você ir para essa discursiva, olhando para o cargo de auditor fiscal, você tem que estar em até 42 da ampla concorrência. Então, quando você fizer essa prova objetiva, quem tiver ali os 42 primeiros da ampla concorrência terão suas discursivas corrigidas. Vão ter 20 PCDs e 20 de PPP, tá? Indo mais adiante, tá? Então você tem que estar entre essa galera aqui para você poder ter a discursiva corrigida, né? E aí você tá aprovado, né, dentro da objetiva. E o edital é claro que quem tiver fora desse escopo aqui, ó, já era, tá fora do concurso, tá bom? É eliminado. Beleza. Aqui eu trago a prova discursiva, que ela veio para você fazer um parecer. Isso é um problema? Não, não é um problema, e eu queria já tirar pelo menos essa parte da sua cabeça, que quando a gente fala de um parecer, ele basicamente é uma questão discursiva que você vai ter uma situação, um problema ali, certo? Só que você vai ter que obedecer uma formalidade. E normalmente a formalidade do parecer é você colocar o relatório, certo? Que é você explicar aquilo que a questão já trouxe. Então ele vai trazer uma situação lá e você vai falar,
Trata-se de uma situação de um contribuinte que entrou com uma consulta tributária acerca de o pagamento, né, de IPTU, do seu imóvel que ele tinha construído, não tinha construído ainda, estava só como terreno, ele pagava X% de alíquota e ele solicita por meio da secretaria se ele poderia transformar em um imóvel que não seja comercial, mas que seja com área construída, para ele poder aumentar ou diminuir, enfim. Você contou a história, que basicamente veio na pergunta. E aí depois você vai dar a solução, se ele pode ou não, né, nesse caso aqui da consulta tributária, você emitir, né, o parecer, dar o posicionamento do fisco com relação àquela pergunta que ele fez. E aí você dá a solução para o caso e dá o encaminhamento final. Basicamente vai ter isso daí. Qual é a diferença disso para uma questão discursiva? Que não tem na questão discursiva uma formalidade, você vai direto dando a resposta. Por exemplo, nesse caso aqui você falaria, ó, o contribuinte não pode solicitar esse tipo de informação porque faltaram os documentos tais e tais e tais. Pronto. Você vai responder diretão. Aqui não, aqui você tem que fazer uma formalidade que seria essa parte da parte de relatório. Lembrando que, apesar dele falar parecer, existe recentemente, né, prova inclusive do TCU lá para técnico, tá? Que foi da prova, que foi uma prova, né, eu tô falando do técnico, tá? Que foi uma prova do Sebrasp também, que foi cobrado um parecer, só que na prova, até isso, né, eles não pediram, não deram pontuação para a parte formal. Ou seja, você não precisava colocar o parecer e deu certo. Recentemente também eu teve outra prova eu não lembro agora qual foi, mas foi também do Sebrasp, que pediu parecer e aí cobrou essa pontuação para a parte formal, e aí você que não colocou essa informação, você acabou perdendo pontuação. Se eu não me engano, foi para o policial legislativo da Câmara dos Deputados. E aí lá eles pediram um parecer técnico e o cara que era policial legislativo teve que fazer, inclusive com as formalidades de um parecer. Beleza? Então você tem que estar preparado para tudo isso. Essa prova vai valer 30 pontos. Esse parecer vai ter até 45 linhas. Vai ser feito na prova do turno da manhã, né, junto com a P1. E você tem que tirar no mínimo 50% para você estar aprovado nessa discursiva. Beleza? Show! E aqui ele traz aquela informação lá daquela tabela, né, que vai ser corrigidos tantos quantos forem os candidatos que estiverem dentro daquelas colocações daquela tabela. 42 para ampla, 20 para PCD e 20 para PPP. Beleza? Vamos para a próxima. E aí, aqui, galera, eu já trago aqui a parte de prova de títulos que vão ter, né? Então, se você tem um doutorado, você vai poder ganhar até 2,5 pontos. Se você tiver mestrado, você pode ganhar até 1,25 ponto. E se você tiver alguma especialização do tipo pós de até 360 horas, de carga mínima, né, de 360 horas, você pode ter até 2 pós, que aí você vai poder ganhar até no máximo 1,26 ponto. Totalizando tudo aqui, que tá errada essa conta, né? Porque tá dando, tinha que dar 5 pontos no máximo, tá? 3, 4, não, tá certinho. 5 pontos, né? Porque aqui só o 0,01 aqui que ficou ultrapassado. Mas veja que você pode ter até 2 pós, um mestrado e um doutorado que você vai conseguir pontuar nesse texto. Sinceramente, pouquíssimas pessoas vão ter doutorado, mestrado, 2 pós. É muito difícil, então isso não vai ser o decisivo. Eu acredito muito mais que a discursiva vai ser decisiva, tá? Beleza. Indo mais pra frente, né? Eu trago aqui agora o conteúdo programático. Vou passar bem rapidinho, porque eu quero acelerar, porque eu quero chegar aí no final, na parte de conhecimentos específicos. Porte de português aqui, ó, galera, estudem. Vale a pena essa questão do português, porque o Sebrasp normalmente é uma banca que, relativamente, comparando com FGV e FCC, é uma banca bem tranquila com relação ao português. E acredito que devem vir as 10 questões ali, então, ó, custo-benefício bom, mas estudem ali fazendo questões do Sebrasp e múltipla escolha, que vai valer a pena. A parte de raciocínio lógico, tá? Veio ali até um pouco tranquilo, tá? Ele para aqui. Mas o assunto queridinho é o que? Estruturas lógicas, tá? Lógica de argumentação. Esses são ali o leis de Morgan, né? Diagramas lógicos. Eu acho que vai estar por ali, tá? As outras, né? Essa parte de operações com conjuntos é mais raro se a gente botar que se vierem 5 questões
deve vir um ali, talvez, dessa parte de conjuntos, tá? Problemas aritméticos, geométricos e matriciais, eu nem acredito que deve vir alguma questão disso, então fica mais ali pela parte de lógica. Matemática financeira, deve vir questão aí de tabela price, tá? Ou então de saque. E aí, vim ali juros simples, juros compostos. Não acho que regra de 3 é um assunto que é muito queridinho pela banca, tá? Eu acho que se tiverem 5 questões mesmo de matemática financeira, deve vir mais ali para juros simples, juros compostos e tabelas, que seria de séries aí. Tá bom? Indo mais para frente agora, eu trago aqui a ementa de estatística, que, porra, sacanagem, velho. Cobrar estatística até com a parte de inferencial que tá aqui, ó. E aí, meu amigo, daqui para baixo é só coisa ruim de se estudar. Sinceramente, chuta isso daqui, porque você vai ter muito mais coisa para se preocupar, ou nos conhecimentos específicos e também aqui nos conhecimentos gerais, que eles colocaram um universo de leis para você estudar. Então, eu deixaria ali estatística só com essa parte de descritiva e essa parte de inferencial. Não vai ter tempo para fazer isso, ainda mais que a prova veio aí coladinha com o edital, então não vai valer a pena o custo-benefício, tá? Vamos lá. Próxima ementa, a gente trouxe de novo estatística, não. Vamos para frente. Legislação específica, né? Eles trouxeram aqui a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Porto Velho, a LGPD, outra lei complementar aqui, a 1034, outra lei complementar que é a 385, e 2 decretos. Galera, essa parte aqui, vocês vão ter que olhar essas leis, certo? Mesmo porque eu acho que essa legislação específica, eu não sei dizer se é a lei lá do ICMS, né? Alguma coisa de Porto Velho. Mas é uma legislação que vale a pena você estudar, porque é a legislação local, é o que você vai trabalhar lá em Porto Velho. Então, complementando, inclusive eu já coloquei tudo juntinho aqui, a gente trouxe a legislação tributária do município com outras leis complementares aqui, que deve estar embutido aqui, inclusive a lei de serviços local, tá? Inclusive os decretos que regulamentam, que aí no caso deve estar aqui, inclusive o processo administrativo tributário do município, código tributário, vai estar ali os 3 impostos, né? O ISS, o IPTU e o ITBI, tá? Que é o que você vai cobrar do município de Porto Velho. E aí eles trouxeram também como uma terceira disciplina aqui de legislação, na parte de conhecimentos específicos, essa lei aqui, né, da cota parte lá do que você recebe do ICMS do estado de Rondônia. Porque o ICMS ele é um imposto estadual. Só que o estado ele tem que repassar para os municípios 25% de todo o ICMS arrecadado. E dentro desses 25%, você tem critérios que você deve obedecer, né, que são diretrizes que estão na Constituição Federal, e que você tem algumas coisas tem que ser por lei estadual. E aí talvez eu estou supondo aqui que deve existir uma dessas leis aqui que falam justamente como é que vai ser essa distribuição da cota parte que você pode desses 25% para os municípios, né, do estado de Rondônia. E aí certamente interessa para o município de Porto Velho, porque é a capital e acaba que ela vai provavelmente receber a maior parte das transações de ICMS, e aí por conta desse volume vai receber uma cota parte maior desse imposto, e aí obviamente é receita para o município para poder fazer suas aplicações em saúde, segurança, né? Enfim, todos os pontos ali, educação, que tem dentro do município. Então é importante isso daqui, e os decretos vêm para regulamentar essas leis, beleza? Isso aqui você não vai ter como fugir, porque só isso daqui eu estimo aí que a gente está falando de uns 15, 20 questões das 50 lá de conhecimentos gerais, tá? Ou até mais, tá? A depender aí da loucura que o examinador queira colocar você, pode chegar aí a metade, né, da pontuação, já que 10 estaria com português e 15 estariam ali para as exatas, e o resto, né, seriam essas legislações aqui. Indo mais para frente, eu trago aqui agora a parte de conhecimentos específicos, que vou te dizer, vou te confesso, viu? Quando eu comecei a fazer o print de cada uma dessas disciplinas, eu cansei. Porque eu falei assim, quer saber de uma?
Eu vou pegar aqui todas as disciplinas que ele simplesmente cobrou tudo e colocar assim, ó, veio um edital completão. E quando eu digo completão, o cara botou lascando constitucional, administrativo, porra, veio ali administrativo, não cabia nem uma página e meia, pô. Então veio muita coisa. Direito processual tributário, que normalmente não vem em provas, né, de legislação, tá, e de auditor fiscal. Botaram aqui, pô, na sacanagem, processual civil e empresarial, eles colocaram até direito das sucessões em civil. Empresarial colocaram falências, colocaram tudo que tinha de possível para você estudar nessas disciplinas. Direito penal também não veio uma ementa, tá? Tranquila para você estudar. Veio ali realmente com tudão, tá? Contabilidade de custos veio com o que normalmente se cai mesmo, né, de contabilidade de custos para todo concurso, então veio completo também, até a parte de análise de volume, custeio padrão e afins. E tecnologia da informação também veio ali com um edital completo, com ciência de dados, né, engenharia de software. Então assim, rapaz, veio um edital mesmo lascando em banda, se a gente pensar só nessas disciplinas que eu não quis nem trazer em ementa, tá? Porque eu não quis nem comentar, porque senão eu ia falar, cai tudo, tá? Então aí eu trouxe o que vale a pena eu dar uma olhada para vocês e tecer informações. Com relação aqui à parte de contabilidade, eles botaram aqui só essa ementa. Normalmente contabilidade existem ali em torno de umas 40 aulas para você estudar se você colocar ali todos os CPCs. Pelo que eu vi aqui, não vão cair os CPCs. E pelo que eu vi também aqui, você chega no máximo até ali, ó, demonstração de fluxo de caixa e DVA. De modo que o que veio logo em seguida, né? Aí ele botou aqui estoques, aí você pode pensar aqui, sabe em qual? No CPC, né, 16, que é o de estoques, mas o restante ficou ali realmente na contabilidade geral, né, que a gente pode dizer que não avançou para a contabilidade avançada, tá? Então ali das 40 aulas, você deveria estudar em torno de umas 17 aulas ou menos, tá? Então a parte de contabilidade veio mais suave. Beleza, e foi por isso que inclusive eu botei 5 questões lá para contabilidade geral e 5 para contabilidade de custos. Você lembra que eu falei sobre isso lá? Que aí eu achei que, apesar de ficar desproporcional, ficou legal porque você não teve uma ementa tão absurda em contabilidade? Pois é, foi por isso aí. Indo um pouquinho mais adiante, né, a parte de auditoria, meu amigo. Ó, sinceramente, isso daqui não é auditoria, isso daqui é AFO, porra. Olha o que o cara botou, pô, noções de orçamento público, LOA, LDO, PPA, LRF, e aí começou a fazer um monte de coisa aqui maluca, botou licitação e pregão eletrônico, modalidades, limites, dispensa de licitação. Tipo, o que tem a ver isso com auditoria, pô? Sabe? Não era pra estar isso daqui, certo? E aí colocou alguns decretos malucos ali, ó. Cara, isso daqui não é o que se cai na área fiscal quando você coloca auditoria. Quando você coloca auditoria, a gente espera que você fale de NBCTA. E não foi isso que ele fez aqui. E ele começou mais com AFO do que com auditoria propriamente dita. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Não é a auditoria que você está acostumado a estudar de planejamento de auditoria, evidência, amostragem, aquelas coisas. Não está isso dentro desse escopo aqui do que eu estou enxergando, certo? Então, a ementa é diferente, não é o que você vinha estudando, não é a disciplina de auditoria que a gente estuda para auditor fiscal, beleza? E aí, para piorar mais ainda, o que ele faz? Bota auditoria governamental, que aqui, apesar dele estar realmente cobrando assuntos de auditoria governamental, isso daqui é prova para auditor fiscal, não é prova para auditor de controle externo nem de controle interno. Então, amigão, não era para isso daqui estar aqui. Coisa até do TCU, pô. Norma de auditoria do TCU, que cai para auditoria governamental, mas não é um cargo de controle. Então, assim, novamente, veio ali algo que não deveria estar nesse edital. Para mim é lamentável, mas é aquele caso, né? O choro é livre, né? E essa parte aqui de quando a gente fala de auditoria governamental, tem alguns pontos sim que englobam coisas que você estuda na auditoria fiscal. E aqui a gente tem ó, os testes de auditoria, que você
vai ter coisas ali que tem uma sinergia com a parte de auditoria fiscal, tá? Tipos de auditoria você vai pegar, mas assim, é algo que normalmente não se cai na área de auditor fiscal, beleza? Então vai ter que estudar isso daqui e é o que está posto pra gente, tá? Beleza. Analisei aqui a parte de conhecimento específico e aí eu quero trazer mais uma informação, que é a parte chata da coisa, que é o que? Sua prova, né, a parte da prova discursiva do parecer, ela vai vir com base nos conhecimentos específicos, que aí pode estar constitucional, administrativo, tributário, processual civil, empresarial, penal, auditoria governamental, custos, contabilidade e TI. Cara, sinceramente, o mínimo que eles podem fazer é cobrar um parecer de direito tributário, né, com alguma questão que envolva ali a legislação tributária do município, já que a gente está falando de um único parecer, uma única discursiva, para poder avaliar o candidato que já vai estar com uma parte de conhecimentos específicos extremamente pesada. Cara, abrir mão de assuntos de conhecimentos específicos aqui pode ser um prejuízo muito grande, porque se vier alguma coisa de conhecimentos específicos que você normalmente não domina e ele quiser fugir, né, do trivial, você vai se arrebentar e vai estar fora do concurso. Então, assim, estude todas as disciplinas, pelo menos para você ter um embasamento dos assuntos gerais, mas espere uma questão que vem ali de direito tributário ou então de processual tributário, tá? Seria a minha aposta e seria o norte que eu seguiria, tá? Estudaria todas, obviamente, mas daria um enfoque maior para quando fosse fazer pareceres na parte de direito tributário e processual tributário. Beleza? Então, estamos chegando aqui ao fim dessa análise. Vou trazer aqui o último slide, que para quem quiser, né, fazer esse concurso aí para pós-edital, a gente está tendo aqui na LS, basta apontar aqui o QR, a câmera do celular para o QR Code, tá? Dentro desse planejamento a gente vai ter aqui ó, o acompanhamento com o professor orientador, que seria eu. Tem aqui a análise de desempenho que a gente faz a cada 4 metas, inclusive te comparando com os alunos que estão dentro desse planejamento. Temos resumos, tá? Cadernos de questões que você vai ter que fazer muitas, principalmente de português, que eu falei lá no início. E o Sebrasp tem um bom repertório para você poder fazer de questões. Mapa de relevância para você saber quais são os assuntos mais importantes e que o Sebrasp gosta mais de cobrar. Isso daqui é extremamente importante para um edital desse tipo que você precisa otimizar. Mapa de calor de leis como LGPD, 14133, que é de licitações. E aí a gente tem o dashboard de performance, compilado de jurisprudência, que é uma coisa que o Sebrasp também gosta de cobrar. Vide aí a prova de direito constitucional lá da Cefaz RN, que foi Sebrasp, tá? E aí é isso. Me adicionem lá no Instagram, aqui no YouTube, deixem o like e também se inscrevam no canal. É muito importante isso pra mim. E agora, até a próxima. Se quiserem mandar algum comentário aí, deixa aqui no vídeo. Ou então fala comigo lá no Instagram, no direct, que estou aqui à disposição. Um grande abraço e até a próxima.